Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoli Rio e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, para falar sobre otimismo e união, a superação de Blumenau após a enchente de 2008. Bom dia, Gustavo. E como é importante, né, a gente também ter como inspiração outros acontecimentos que também, né, infelizmente, as comunidades passaram por isso, mas que sirva como inspiração de alguma forma para a gente também tocar em frente aí, né? Tocar a vida no nosso vale. É verdade, né, Rita? Bom dia. É um momento de trazer esperança para a nossa população. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruno, queridos ouvintes. Não tem como, nesse momento em que nós estamos vivendo aqui, enfrentando as adversidades que todo esse cenário, todo esse mês de maio acabou trazendo para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso vale, para o nosso município de Lajeado, também o município de Cruzeiro, Arroio do Meio, os municípios que foram bastante afetados, dentre todos os outros. Não tem como nós não buscarmos fonte de inspiração. Semana passada eu trouxe aqui o exemplo de Tóquio, né, que foi reconstruída de uma forma melhor que havia sido construída previamente, depois de um terremoto que aconteceu há 100 anos atrás, e dessa vez eu trago uma outra fonte de inspiração um pouco mais próxima de nós aqui, da cidade de Blumenau, que aconteceu no Vale de Itajaí, né, depois das grandes enxurradas, grandes cheias que aconteceram em 2008, em novembro de 2008, e que assolou o Vale do Itajaí, e que há 15 anos, 16 anos atrás, foi feito alguns anos atrás, né, 2008, 2018, 10 anos, isso aí, 15 para 16 anos atrás, assolou aquele vale, fazendo com que a comunidade precisasse se reestruturar e se reerguer. Foram diversas ações que aconteceram lá, movimentações na construção do sistema de proteção do vale com relação às cheias, construção de diques, também a forma de monitoramento das águas e das cheias foi aprimorado depois desse episódio. Tiveram mais de 100 mil pessoas desabrigadas durante o período das cheias, e a comunidade teve que se organizar, se reestruturar e se reerguer depois de tudo que aconteceu, e eles hoje construíram um vale mais forte do que eles tinham. E por que não buscar essa inspiração para todos nós aqui, que nesse momento vamos precisar de bastante união, de bastante otimismo. Nós vamos precisar continuar de mãos dadas, porque conforme o tempo vai passando, a gente fica com a sensação de que a mobilização também vai se perdendo, né? As pessoas já começam a querer olhar para um jogo mais individual ao invés de um jogo coletivo, né? E isso pode trazer morosidade para o processo de reconstrução. Então a nossa dica de hoje, do nosso comentário, é que a gente busque inspiração para continuarmos de mãos dadas, de forma organizada. A sociedade civil precisa se manter organizada para que a gente consiga exercer as pressões que precisamos exercer. O Júlio Saleker acabou de falar aqui para nós que com recurso a gente conseguiria ajeitar a nossa bacia hidrográfica aqui. Então é um exemplo de que a pressão popular pode funcionar para que a gente consiga trazer os recursos e tomar as providências para que os próximos anos sejam melhores e mais bem enfrentados diante dessas cheias que poderão acontecer. Nós temos chuvas previstas para o dia 17 agora, né? E a tendência é que elas continuem acontecendo. Nós precisamos continuar unidos, com otimismo e reconstruir o nosso vale, deixando o nosso vale mais forte do que ele estava. Eu acredito muito nisso e eu sou um otimista nessa reconstrução, né? Eu também, mas as coisas precisam acontecer, né, Gustavo Bozetti? Porque, como falou o Júlio, já existe esse plano desde 2012, nós estamos em 2024 e nenhuma das 28 ações foram colocadas em prática. E depende do governo do estado, acho que ele faz uma boa ponderação no início da fala,
que agora, pelo fato de ter atingido o Guaíba e ter pegado a região metropolitana e ter dado todos os problemas que a gente vê, inclusive no aeroporto Salgado Filho, talvez se olhe e se faça alguma coisa, porque não é a região do Vale do Taquari, agora é o estado como um todo sofrendo. Então precisa se colocar em prática, precisa se fazer. Não adianta ficar falando, debatendo, que foi o que o Blumenau fez. E o Júlio até nos falava aqui nos bastidores, né, que construíram barragens lá, construíram até um túnel por baixo do rio numa curva para que a água tivesse mais vazão, para que saísse mais rápido, não tivesse outros problemas. Então algumas medidas, elas, ou várias, né, seriam necessárias de serem feitas, né? Então não adianta ficar na teoria. A gente está vendo muita reunião, muita coisa que é falada desde setembro, e na prática não acontece, né? Eu conversava, por exemplo, ontem de manhã com o pessoal que está mobilizado na reconstrução de casas em Mussum, né? E Roca Salles, naquela região ali. Me parece que eles levaram bastante tempo para conseguir licitar a ponte e ainda não saiu do papel. E lembrando que a ponte foi levada em setembro do ano passado, né? As coisas andaram com mais celeridade aqui, Ricardo e queridos ouvintes. Por exemplo, nós já temos a ponte da EGR solicitada, né? Licitada, da RS 130, e isso provavelmente tenha se dado em função da pressão popular, né, que movimentos, como por exemplo o movimento Amigos do Vale aí trouxe, né? Então algumas coisas precisam acontecer para que a pressão popular tire do papel alguns projetos e que realmente a gente consiga fazer uma reconstrução ágil aí, né? Todos nós seremos beneficiados com isso, né? Aproveitando, você falou no Amigos do Vale, a gente falou várias vezes aqui nesse espaço e até em outros, né, sobre essa mobilização, o dinheiro arrecadado, mais de 1.700.000, e veio a definição, foi nessa terça-feira, né, de que o valor será devolvido, PIX estornado. Até na semana passada, na sexta, a gente falava, e em princípio não seria viável, mas foi decidido por isso, vai ser possível, já está sendo feito, Bozetti, por que dessa decisão? E eu vi que tem muita mobilização também de pessoas pedindo o encaminhamento da verba lá para a ponte de Travesseiro e Marques também, se isso chegou a ser estudado. Essa é uma boa pergunta, Ricardo, né? O nosso movimento, eu quero deixar claro que eu sou apenas um membro desse movimento, tá? E eu acabei trazendo aqui como porta-voz desse movimento, mas é um movimento com gente muito séria por trás. E eu tenho uma analogia para fazer aqui. Quem tem filho vai compreender o que eu estou dizendo, tá? Se você entrega uma nota de R$50 para o teu filho e para o mercado comprar arroz, e esse filho volta com feijão, alguma coisa aconteceu no meio do caminho aí, né? E o que aconteceu com o nosso movimento, né? Eu quero que também compreendam que essa é apenas uma analogia, tá? Quando nós começamos o nosso movimento Juntos pela Ponte, nós tínhamos um projeto de uma ponte, né? É importante deixar claro que era uma ponte que seria uma ponte mais robusta, com mão dupla, com passagem de ônibus, caminhões, utilizando a mesma estrutura que comportava, que suportava a ponte de ferro antiga, que foi reconstruída num tempo ágil pra caramba, que nós aplaudimos de pé. Parabéns a todos os envolvidos. Eu quero deixar claro isso, não existe um contra o outro, nós estamos todos envolvidos na reconstrução do nosso vale. O que aconteceu com o nosso recurso e com o nosso movimento? No momento em que o pote, imaginem que eu estou aqui, quem está me assistindo ao vivo vai ver eu fazer isso aqui com as duas mãos, tá? Na minha mão direita, eu tenho um destino de um recurso, tá? Quando nós começamos o nosso movimento, nós sabíamos qual era o destino do recurso, mas nós não sabíamos, lá na minha mão esquerda, qual era a origem desse recurso. Nós sabíamos que nós precisávamos de recurso para um projeto. Nós sabíamos exatamente qual era o projeto. No momento em que as coisas foram acontecendo, nós geramos 1.615, Ricardo, Rita, queridos ouvintes, 1.615 doações. 1.615 transações financeiras colocaram dinheiro da minha mão esquerda para um projeto que estava na minha mão direita. No momento em que esse projeto da minha mão direita começa a mudar de forma e começa a passar para o poder público tocar, essas pessoas começam a questionar. São 1.615 pessoas questionando o que houve com esse projeto. Aí a gente começou a pensar, vamos substituir o projeto da minha mão direita aqui, e surgiram várias opções, todas elas importantes. E nós ficamos com um dilema, porque se nós escolhêssemos um desses projetos, como por exemplo o projeto da Travessia da Amizade, que nós apoiamos esse projeto. A ponte entre Travesseiro e Roca precisa ser reconstruída, né? Mas e o pessoal do Uma Casa por Dia? Como ficaria?
e o pessoal do CRPO, que também solicitou uma parte desse recurso para um outro projeto aqui na minha mão direita. Como ficaria? Como ficaria o pessoal do Reconstruir Cruzeiro? Como ficaria o pessoal lá de Mussum, que também fez doações para isso? E como ficariam as empresas que doaram esse recurso para ter uma solução definitiva? Então nós optamos, gente, por uma decisão mais justa. Qual é a decisão mais justa? É fazer o recurso voltar para a origem dele, para a minha mão esquerda, para que as 1.615 pessoas que fizeram as doações possam escolher qual é o destino que elas querem. Então, esse é um jeito democrático para que as pessoas continuem doando. Esse movimento já já deve estar acontecendo agora, é um trâmite burocrático que precisa acontecer dentro do banco, né? Mas o valor será estornado. Então, você que doou R$100, R$15, R$20, você que doou R$10.000, R$5.000, você receberá esse dinheiro de volta na tua conta e você terá o livre arbítrio para escolher o destino desse recurso. Nós entendemos que esse é o jeito mais justo. É aquela história da criança que foi lá e ela tem que ter a permissão de voltar lá no armazém, no mercado, e devolver o saco de feijão e trazer o dinheiro de volta para que a mãe ou o pai possa comprar o arroz que ela pediu para que fosse comprado. Então, basicamente, essa foi a nossa decisão. Repito, uma decisão muito pensada, muito colegiada e com 100% de transparência, honrando todas as pessoas que doaram, com bastante honestidade. Nós estamos fazendo o recurso retornar para a sua origem, para que as pessoas possam escolher por conta própria qual é o destino que elas optam para destinar esse recurso, né? Tá certo. Gustavo Bosetti, muito obrigado aí pela participação. Um bom final de semana. Muito obrigado pelo espaço de sempre aí, pelo esclarecimento e continuamos unidos na reconstrução do nosso vale. O nosso movimento Amigos do Vale continua engajado para que a gente consiga transformar a nossa região numa região melhor do que nós tínhamos antes. Já que aconteceram as coisas, por que não gerar essa mobilização e reconstruirmos o nosso vale com condições melhores para se viver. A gente ama aqui e é por isso que nós nos envolvemos sem ganhar nada por isso para a reconstrução desse vale, né? Muito bom. Muito obrigada, Gustavo Bosetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto.